pelo Instagram. E eu trouxe uma outra mensagem do entendimento que Deus me deu. Eu entendendo que eu já tinha queimado a minha vez, peguei o meu esboço e joguei fora. Então toda a palavra eu tinha perdido, eu tive que fazer tudo outra vez. Mas foi de Deus, porque o Senhor me revelou coisas que na semana passada Ele não tinha me dito. O fato é que vocês estão vendo a história de João Batista, vocês conhecem, ele foi preso. E por conta das circunstâncias que João Batista se encontrava, ele mandou um dos seus discípulos, ou os seus discípulos, perguntar a Jesus se ele era realmente o Messias, ou se ele deveria aguardar por algum outro. Jesus sabiamente respondeu uma pergunta que ele nem fez. Jesus respondeu: os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas do Senhor são pregadas. O interessante é que João Batista estava com seu coração cheio de dúvida a respeito de algumas coisas. E essa semana, ontem, se eu não me engano, eu postei exatamente assim, pastora Carla viu, a gente trabalhando, a gente vendo algumas coisas, e eu postei na minha rede social, que Noé era tolo até o dia de chover. Até o dia que choveu, Noé era tomado como tolo. Continue construindo o que Deus te deu, não duvida. Interessante que João Batista foi chamado para anunciar o Messias. E assim que ele avistou o Messias, ele falou: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias do pé dele. Ele se realizou naquele momento, ainda teve a graça de batizar Jesus. Não passado muito tempo, as escolhas dele os levaram para a prisão. E eu quero começar falando um pouco disso. Eu não sei quantos de nós, eu não sei você, mas eu já passei por isso. Por anunciar o Messias com uma autoridade que ninguém nunca viu, e de repente eu ficar preso em algumas situações que eu mesmo escolhi. Por conta de algumas atitudes que eu tomei, eu fiquei preso e duvidando do Messias. Você fala: pastor, já vai começar assim, carrinho de frente agora é falta. Mas eu preciso falar, porque hoje o Senhor falou no início do culto, o inimigo quer roubar a autoridade da nossa voz. E assim que ele fez com João Batista, um homem cheio da autoridade de Deus, preparado, esquadrinhado para esse serviço, para anunciar o Messias, e mesmo assim ele teve dúvida, a ponto de perder a cabeça. E eu não sei se você está perdendo a cabeça com alguma coisa. Eu não sei se as circunstâncias estão te fazendo perder a cabeça a ponto de duvidar o Messias e abandonar tudo que um dia você já acreditou. Eu não disse que outros acreditaram, é um dia o que você já acreditou e anunciou através das suas boas obras. Eu não sei se você está sofrendo dessa síndrome de João Batista, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. O texto continua, e Jesus foi em defesa de João Batista, e ele disse: nascido de mulher não houve homem maior do que esse. E eu quero declarar isso nessa noite: nascido de mulher, não houve homem ou mulher maior do que você. Nascido de mulher, não tem ninguém que o Senhor tenha preparado mais a você do que a outra.
Deus te preparou para esse tempo. Ainda que você esteja com dúvida, ainda que você esteja com a cabeça a prêmio, ainda que você esteja aprisionado, ainda que você esteja numa circunstância ainda ruim, o Senhor te chamou de grande. Não houve nascido de mulher maior do que você. Não houve. Não houve ninguém com mais autoridade derramada pelo Senhor do que você. Por isso o Senhor me chamou aqui nessa noite, para responder uma pergunta que você e eu não fizemos. Nós não fizemos essa pergunta, mas o Senhor que sonda, Ele sabe e tem misericórdia de nós. É redundante, mas já já você vai entender. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos se levantaram, os mortos ressuscitaram, e as boas novas continuam sendo espalhadas por aí. Fala para o irmão do teu lado, fala isso. Os cegos veem. Fala, os coxos andam, os surdos ouvem. Fala. Acabou só isso? Continua. Isso. E as boas novas ainda vão continuar sendo proclamadas pela tua boca. Fala aí para ele. As boas novas vai continuar sendo proclamadas pela tua boca. Fala aí. Foi você que Deus escolheu. E é a oportunidade de você hoje não perder a cabeça. O fim de João Batista foi que ele teve a cabeça arrancada, cortada e servida numa bandeja de prata. O inimigo está doido pela tua cabeça. Mas fala para o inferno, hoje não. Fala, hoje não. Aleluia. Enfim, o fato é que a gente tem que olhar para as coisas e para as circunstâncias que nos rodeiam com outro olhar. Na semana passada, algumas pessoas da nossa casa de oração perderam tudo. O interessante é que foram as mesmas famílias que há 2 anos atrás, assim que eu cheguei nessa igreja, também perderam tudo. E não adiantava perder a cabeça. Você só tem que ter discernimento. E qual era o discernimento? Deus quer trocar tudo de novo. 2 anos atrás o Senhor trocou todos os meus móveis. Hoje o Senhor quer trocar os meus móveis e a minha casa. E se perder o carro, Deus quer me dar outro carro. Irmão, a gente anda por fé, não é por vista não. Eu não sei se anunciaram outro evangelho para você, mas essa casa de oração, os pastores e os líderes dessa casa, está anunciando as boas novas do evangelho. Evangelho da cruz é loucura, é loucura, mas é sabedoria para aqueles que conhecem a Cristo Jesus. Vamos continuar? Eu preciso ler isso aqui. No dia em que João Batista batizou Jesus, restava-lhe apenas algo a fazer: completar seu ministério. Escuta isso. João Batista, ele tinha um ministério que era anunciar a chegada do Messias. Raciocinem comigo. O Messias chega, pastora Carla, ele batiza o Messias. Acabou a missão de João Batista, porque a função dele era anunciar o Messias. E o Messias chega. O que ele devia fazer, na minha concepção? Abandonar tudo que ele fez até aquele momento e seguir aquele que ele anunciou toda a vida. O interessante é que João Batista ele não faz isso.
Olha o perigo, Tiago, levanta, olha o perigo. João Batista, ele não faz isso. Ele anuncia Jesus. Jesus vai para o deserto, é tentado, começa a fazer depois, na volta do deserto, um monte de milagres, um monte de sinais. E João continua anunciando o Messias já chegado. E ainda continua fazendo discípulos. E o que eu estou querendo fazer com isso? Você precisa entender aonde o Senhor quer te levar. E qual é o caminho que o Senhor quer te conduzir. Mas pastor, eu venho caminhando dessa forma, porque eu aprendi no berço, lá atrás em 1900 e bolinha com John Wesley, que o evangelho é dessa forma. Mas Jesus chegou e mudou toda a forma de evangelho dali para frente. E João Batista não tinha entendido isso. E ele continuou anunciando o Messias, que já tinha chegado, e continuou fazendo discípulos. No entanto, ele falou assim, olha o que o texto fala: João Batista manda os seus discípulos perguntarem a Jesus se ele realmente era o Messias. O ministério de João Batista já tinha acabado, e João Batista continuava fazendo discípulos para si. Eu não sei o que você está fazendo, se você está fazendo discípulos para si, para agora, e começa a fazer discípulos para Jesus. O erro de João Batista é, mesmo depois de ter chegado o Messias, é continuar fazendo discípulos para si. O Projeto Viva não faz discípulos para o Projeto Viva. Essa casa de oração faz discípulos para Jesus. Porque se um dia o Messias chegar, eu vou ficar feliz em te ver seguindo a Ele, não a mim. E se o Senhor me abençoar, nós vamos na mesma comitiva, cantando e salmodiando as bodas do Cordeiro. Então anunciar o Evangelho hoje não é o Evangelho que você acha, que você aprendeu 1000 anos atrás. Obviamente, os princípios e as bases a gente não ignora nunca, mas a estratégia, o Messias sempre vai mudar, porque para cada guerra uma estratégia diferente. E Jesus começa a fazer grandes coisas. Alguns discípulos de João Batista acompanham Jesus, e ele fala simplesmente: fala o que vocês viram, o que vocês veem, anuncia aquilo que vocês veem a João Batista. Essa responsabilidade eu quero jogar no teu ombro. Calma, vai ficar leve, a gente vai glorificar de novo, fica calmo. Mas eu não posso passar por isso batido. Eu não sei o que é que você tem visto. Eu não sei o que é que você tem visto. Estou falando daquilo que me atingiu. Eu não sou super crente. Também já tropecei nisso. Mas presta atenção naquilo que tu está vendo, porque você vai anunciar aquilo que você vê. E pode ser que não seja as boas novas, dependendo daquilo que você tem visto. Dependendo para onde você tem olhado, pode ser que você não anuncie boas novas. Dependendo da forma como você tem olhado para aquilo que Jesus tem feito, talvez você vá anunciar desgraça, tristeza, você vai anunciar descontentamento, e não fé, e não alegria, e não a boas novas de evangelho, e não a salvação. Então vigia para onde você tem olhado, da forma como você tem enxergado aquilo e o trabalho que o Messias tem feito nesse tempo. Amém? A igreja ficou até murcha. Amém, igreja? Calma, agora melhora. Agora melhora. Vou até trocar de cara, ó. Agora melhora. Agora melhora. E eu já quero melhorar, já fazendo vocês entender uma coisa.
Interessante que Jesus falou algumas evidências. E essas evidências eu quero apresentar para vocês a respeito do ministério de Jesus e a verdade sobre a sua pessoa. Ele disse: os cegos veem, os pecadores são cegos, o entendimento deles são obscurecido pelo pecado, eles não veem o caminho da verdade. Por que que Jesus falou que os cegos veem? Porque o João Batista não podia ver, mas os seus discípulos viram e poderiam testemunhar. Por isso eles eram testemunhas oculares como nós. E é importante que a gente entenda que os cegos veem. Você pode olhar e as igrejas estão abarrotadas. As pessoas estão dizendo que Deus não existe. Mas a gente não pode negar que os cegos continuam vendo, que Jesus ainda continua curando a cegueira de muita gente. E nós, como testemunhas oculares do Senhor, também temos que anunciar esse evangelho e ser o agente de transformação desse evangelho. Qual é o nosso papel? Fazer esses cegos enxergarem. Tirar as escamas dos olhos dele, não esquecendo da trave dos nossos olhos. Tirar as escamas dos olhos deles, mas nunca esquecer da trave do teu olho. O pecado vai sempre deixar alguém cego. Sempre deixar alguém cego. A Bíblia fala que só existe dois senhores. É o Senhor nosso Deus e o dinheiro. Quanta gente cega pelo dinheiro, capaz de fazer qualquer coisa pelo dinheiro, ou por qualquer outra coisa, status, fama, prestígio. É a sua vez de ser esse agente transformador. Nessa mesa o Senhor quer te dar autoridade, devolver a autoridade e reconstruir o elo que se quebrou. Ele quer fazer com que você seja essa testemunha ocular e faça cegos verem. E faça cegos verem. Acho que você não entendeu. Deus quer que você seja usado para fazer cegos verem. Cegos veem. Eu não sei se você está se olhando, está duvidando. Não, o Senhor te chamou. Esse ano é o ano da expansão, do extraordinário de Deus, dos improváveis começar a deixar, a brilhar e a sair a luz do Senhor através de nós. Cegos vão começar a enxergar a Cristo através da tua vida. Vai ser o teu testemunho de fé que vai arrancar a lama dos olhos de alguém. O próximo que Jesus fala é os coxos andam. Coxos são aqueles incapazes de conseguir trilhar o caminho da verdade sozinho. E eu não sei se na virada do ano você colocou na sua metinha uma alma para Jesus. Se não colocou, dá tempo que ainda é janeiro. Mas esse ano, se você não colocou na sua listinha uma alma para Jesus, você precisa rever os seus conceitos. Coxos foram aqueles que conseguiram trilhar o caminho da verdade, porque sozinho não conseguia. Você conhece alguém inconstante? Aí levanta a mão. De repente, você, assim como eu, também foi ou é um inconstante na fé. Pastor, eu caminho, tá bem, hoje está mal, estou chorando, estou no casulo. De repente eu estou voando com uma águia, expulsando demônio, dando voadora no pescoço do capeta. Mas tem dia que eu não quero ver o capeta perto, que eu estou meio assim. Eu não sei se você está nessa inconstância ou se você conhece alguém que vive essa inconstância. Mas eu quero te dizer uma coisa: você vai ser aquele que vai apontar o caminho e tomar pelo braço os coxos que não conseguem caminhar sozinho. Pastor, mas como isso vai ser possível?
O projeto de Deus não se explica, ele se vive. Ele se vive. Não adianta você achar que eu vou te dar uma receitinha de bolo, que não vai acontecer. Eu já até falei aqui um tempo atrás de receitinha de bolo, mas como eu estou velho, eu tenho a condição de ser repetitivo, né? Todo velho é repetitivo. Eu vou falar de novo. Receitinha de bolo é simples, é simples. Vou falar. Alguém aqui é bom de fazer bolo? Bolo. Quem sabe fazer bolo aqui? Sabe? Bolo de bolo. Bolo é gostoso demais, né? Eu sou apaixonado por bolo. Mas se você separar os ingredientes, não vai ser tão agradável. Por exemplo, são quantas colheres de manteiga ou quantas gramas de manteiga num bolo? Alguém sabe dizer, mais ou menos? 2? 2 colheres? Já experimentou 2 colheres de quale? Enche a boca de quale. É horrível, né? Quantos quilos de farinha de trigo faz um bolo? É 1 quilo? 2 xícaras. Já bebeu 2 xícaras de trigo? Que delícia, hein? Mas pensa comigo. Você pega o leite, você pega as 2 xícaras, você pega a manteiga, você pega o ovo, você bate o fermento, faz tudo e coloca no fogo. Quando ele está pronto, não é gostoso? Assim é a diversidade. Se você olhar ela individualmente, vai ser horrível, como 2 colheres de margarina. Mas se você juntar todas as provas e colocar no fogo, provar ele no fogo, o cheiro da obra de Deus vai invadir a casa do vizinho e vai ser saborosa essa obra. É isso. Está entendendo? Os coxos começam a andar desse jeito. É desse jeito que os cegos começam a ver, porque você está enxergando a tua prova individualmente, você está olhando para os teus móveis que estouraram, estufaram, que o colchão ficou com cheiro de lama na enchente da semana passada ou retrasada. Você vai ficar encarcerado e vai perder a cabeça como João Batista. Mas se você juntar as provas, se você juntar as lutas, se você juntar todos os dissabores e provar no fogo, que é o fogo do Espírito, irmão, eu duvido a tristeza não pular de alegria. Os coxos vão começar a andar. Aquele que não conseguia vivia arrastado. Uma vez eu coloquei na rede social uma estátua de um homem arrastado pela camisa por uma pomba. O cara deitado, sendo arrastado por uma pomba. Eu já fui assim muitas vezes para a igreja, e tem muitos ainda que caminham dessa maneira. Mas ao invés da pomba, eu declaro e profetizo que vai ser a tua mão e abraço forte do Senhor, arrastando esse amigo para a igreja, arrastando essa família para a igreja. Mas aí no seguinte, Jesus dá outra evidência para João Batista encarcerado. Ele disse: os cegos veem, os coxos andam e os surdos ouvem. Interessante que quando Jesus foi traído, a primeira coisa que Pedro fez para defender Jesus, ou para defender o Evangelho, foi sacar a espada e arrancar a orelha de Malco, para que os surdos possam ouvir. A gente não pode ferir o ouvido de ninguém. Não é com espada que se defende o Evangelho. Não é com espada. Não é com espada. É com que, pastor? É com que instrumento que se defende o Evangelho? É pela fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se sua boca parar de cessar, eu falei aqui no início do culto, Isaías deu uma desculpa esfarrapada para Deus. Maluco, eu jamais faria isso. Falar para Deus que eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Eu não sei qual é a desculpa que tu está dando para Deus para não fazer. Eu só peço ao Senhor que o anjo toque com a tenaz na tua boca. Só isso.
Só isso. Pega uma brasa viva do altar e toque a tua boca, porque é através da tua boca que aqueles que estão agravados de ouvidos vão passar a ouvir a palavra da verdade. E tem sido pregado muitas palavras, meias verdades, é uma mentira inteira, você sabe disso? Uma meia verdade é uma mentira inteira. E o que tem sido pregado nas redes sociais são meias verdades. Uns dias atrás eu estava passando com a Patrícia ali na Praça Santo Antônio, na Pavuna. E o povo do candomblé estava fazendo um culto ao ar livre. Olha isso. Culto ao ar livre, nada de errado, tá, gente? Não estou sendo aqui, de maneira alguma, agindo com discriminalidade com ninguém. Mas eles estavam fazendo o culto ao ar livre. Ela ficou com o coração triste, ela assim, nossa. Aí eu falei assim, a culpa é nossa. Ela, por que a culpa é nossa? Porque aquele lugar é nosso, se a gente não está lá, alguém vai ocupar. A pastora Ara falou isso hoje. Só está lá porque a gente deixou vago. A nossa casa só está bagunçada porque a gente não organizou. A nossa vida só está indo da maneira como está, porque a gente que não tomou a decisão. Porque o dia que a gente tomar o cetro nas mãos e entender a autoridade que Deus nos deu, eu duvido esse surdo não ouvir. Eu duvido esse cego não ver. Eu duvido esse coxo não pular. Eu duvido algum João Batista ficar encarcerado e duvidar da identidade do Messias. Eu duvido. Mas vou seguindo. Como eu disse, várias evidências. E a próxima evidência, estou até meio perdido, mas a próxima evidência, se eu não me engano, vou recapitular, para não me perder. Os cegos veem, os coxos andam, os surdos veem, os surdos ouvem. Ó, o surdo vê, é milagre mesmo, né? É milagre que só Deus pode operar. Os surdos ouvem. E qual é o próximo, gente? Me ajuda aí. Como é que é? Não entendi. Morto ressuscita? Quem já viu o morto ressuscitar aqui? Eu já vi. É mesmo, pastor? Quando? Uns dias atrás eu vi o Ivan chegando mortinho. Está vivinho pela fé. Uns dias atrás eu vi o outro irmão chegando aqui mortinho. Está de pé pela fé. Muita gente estava morta e graças a alguém ela começou a sentir o calor do Espírito e a vida voltou ao corpo. Por que isso aconteceu? Porque um outro alguém se posicionou. E quem é esse outro alguém da vez? É você. É você. Mas pastor, eu esperava que essas evidências fossem tirar João Batista da prisão e fosse coroar Jesus, Rei do Universo, naquela mesma ocasião. A gente faz planos, mas a última palavra vem de Deus. De repente não é no tempo que você imaginou que aquele morto fosse ressuscitar. De repente não é no tempo daquele cego que você achou que ele fosse passar a enxergar, ouvir e a ver coisas e os milagres de Jesus. Mas entenda, o Senhor está contando contigo, não dentro do cárcere. Hoje o seu papel é ser testemunha e discípulos de Jesus, para você anunciar o que você vê. É o que você vê. É o que você vê.
caminhando para o final, ele fala assim: e aos pobres anuncia o seu evangelho. E que evangelho é esse? É o evangelho da salvação, irmãos. Aí eu poderia estar falando aqui que o cálice da aliança é renovar a prosperidade, que a expansão é te expandir a um nível de prosperidade e riqueza, você sai daqui feliz. Mas esse não é o verdadeiro evangelho. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o resto é resto. O resto é resto. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente está pegando o evangelho e pregando riquezas, pregando coisas. E eu quero te dizer que a eternidade é muito maior e melhor do que coisas. Salvação, eu quero dizer hoje, salvação, salvação. Talvez você entrou aqui achando que eu fosse falar que teu trabalho você ia ganhar uma promoção, que você ia ser curado de uma doença, que você ia prosperar, que Deus ia trocar o teu carro, ia te colocar de funcionário para patrão, que Deus ia mudar, ia reverter tudo. Hoje eu quero te dizer, todas essas coisas são coisas, o resto do resto do resto não se compara à vida eterna. O que eu prego hoje é o evangelho da vida eterna. Se isso não for suficiente para você, o carro novo, a casa nova, o emprego dos sonhos não vai te levar para morar no céu. Todas essas coisas vão te enraizar aqui na terra, vão te prender aqui na terra, mas a salvação não. A salvação não vai te levar a um nível de insatisfação ou de nada. Mas você sabe que sua salvação está saudável. É quando você olha para a circunstância e você fala assim, ó, Maranata, a hora vem, estou doido para Jesus voltar logo, porque eu já não aguento mais essa palhaçada. É assim que o Senhor quer ver o teu coração, não desprezando as coisas, não desprezando as pessoas, não desprezando ninguém, mas valorizando aquilo que precisa ser valorizado, que é o reino de Deus. Você quer uma palavra-chave? O inevitável do Senhor está para acontecer. O apóstolo, na semana retrasada, se eu não me engano, ele falou a respeito de expansão, e ele usou o odre como exemplo, que Deus ia derramar um vinho, que o vinho estava pronto. Eu quero te dizer uma coisa, o vinho já foi derramado, agora depende de você, expandir ou se arrebentar. O convite de hoje não é para explodir, vou virar um pregador internacional. O convite desse ano dessa igreja é expansão, não é explosão. Deus não é Luan Santana, meteoro da paixão. Deus não é. É expansão, é gradual. Tá rindo, né? Eu tinha que fazer você rir de alguma maneira. É gradual. O Senhor quer te levar a um crescimento, a um amadurecimento. Ele não quer te levar a explodir, Ele quer te levar a expandir. E quem não quiser expandir, o odre que se recusar a expandir, ele vai romper, irmão. Eu acho interessante Deuteronômio 30, que ele fala assim: eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua casa. O Senhor vai colocar algumas opções na tua vida, mas jamais Ele vai te deixar em dúvida. Ele vai te apontar o caminho. Escolhe a vida, para que viva tu e a tua casa.
Hoje eu estou te dizendo, escolha expandir. Se alguém ou se o inferno te oferecer explodir, sai de perto. Nenhuma explosão é natural, mas a expansão é. A expansão é. E como eu falei, eu estou caminhando para o fim. E só para quem tem fé eu vou fazer isso. Só para aquele que quer eu vou declarar isso. Levanta a tua mão direita só para quem tem fé, tá? Se você não tem fé, não tem problema. Não vou ficar chateado com você. Mas eu quero declarar na tua vida que através de você eu declaro e decreto sobre você que os cegos começarão a ver o Evangelho com a ótica certa. E diante de começar a enxergar a Cristo na tua vida, ninguém vai te olhar como olhou João Batista. Ninguém vai te olhar com pena. Ninguém vai te olhar vendo você perder a cabeça. Ninguém vai te olhar e te julgar encarcerado. Mas eles vão olhar um certo discípulo, testemunha ocular, ao qual o Jesus, o Messias, vai começar a realizar sinais, prodígios e maravilhas que os cegos vão ver, para gerar certeza na vida de alguém que tem olhado para o Evangelho de maneira errada. Os coxos vão começar a andar, porque porventura, se alguém encostar do teu lado, necessitando de auxílio, é necessário que estejam dois. E eu quero declarar, você vai ser aquele amigo que vai descer, ainda que seja pelo telhado, esse irmão. Eu declaro também que os leprosos vão ser limpos através do bálsamo que o Senhor derramar na tua vida, e os mortos ressuscitarão, porque o Senhor está derramando a vida na tua vida, não para você represar a vida, mas para você ecoar e liberar mais vida. Mais vida. Eu falei essa semana que eu não ia dar crédito. Não me fala não, que eu pego a tua frase, uso nas minhas pregações e eu não te dou crédito. Eu aprendi essa semana que o fruto só tem uma verdade, uma missão, que é guardar a semente. O fruto que o Senhor nos dá não é para nos alimentar, é para guardar a semente e alimentar a outra. Levanta a tua mão, pega essa semente aí. Não come esse fruto não. Guarda essa semente, que você vai alimentar o outro com esse mesmo fruto. E eu quero te desafiar essa semana a fazer um cego ver, a fazer um surdo ouvir, a fazer um coxo andar, a fazer um morto ressuscitar e anunciar boas novas do Evangelho, da salvação na vida de alguém. Você recebe? Diga amém. Dá um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Eu não consigo pregar o teu Evangelho porque a minha vida é marcada por transformação. O que vocês veem aqui hoje não é nem a sombra do que um dia eu fui, mas também não é a sombra do que um dia eu serei na eternidade. E eu olho para vocês da mesma maneira. O que eu estou vendo aqui sentado nessa igreja hoje não é nem a sombra, muito menos o esboço daquilo que o Senhor vai fazer na tua vida ainda esse ano. A minha vida é marcada por essa transformação. E é por isso que eu tenho o compromisso de pregar Jesus Cristo e nunca pregar prosperidade, prosperidade e prosperidade e vitória. Se o Senhor quiser que a gente vença, a gente vai vencer. Na realidade, nós já nascemos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Qualquer perda é só dispensar bagagem para o barco navegar mais leve, com mais velocidade. Mas eu quero te convidar debaixo dessa mesma mentalidade, a nós cearmos diante do Senhor. Como eu disse,
É tempo dos improváveis começarem a crescer, ou melhor, a expandir, de maneira que você entenda o Evangelho da cruz com outro olhar. E hoje, o olhar que o Senhor está te dando, está nos dando, que eu quero me incluir nisso, Ele está restaurando a autoridade da nossa voz. O inimigo tentou, estragando aqui o som, o inimigo tentou nos calar em casa. Essa semana o inimigo tentou te calar de alguma maneira, te fez perder a cabeça por algum motivo, para que você perdesse a autoridade que o Senhor te deu. Mas hoje nós vamos tomar ela com um braço forte. Amém? Por favor, abre aí 1 Coríntios. Eu preciso ler. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23.